Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O Supremo Tribunal Federal decide manter a condenação do senador Assir Gurgax. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses por fraude contra o sistema financeiro. E vamos mostrar também uma prática abusiva. Bancos têm parcelado o saldo do cartão de crédito sem autorização do consumidor. O banco tem a obrigação de oferecer ao consumidor um parcelamento, não o de parcelar automaticamente. Justiça Federal condena representante de empresa por crime de falso testemunho em ação trabalhista. E ainda, tribunais de todo o país estão mobilizados para promover a 14ª Campanha Nacional de Conciliação. É mais barato para as partes e é mais barato para o Estado. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a condenação do senador Assir Gurgax. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses por fraude contra o sistema financeiro. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e traz os detalhes. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui o Jornal da Justiça. E foi exatamente isso. Olha só, esse caso tem a ver com o empréstimo que Assir Gurgax teria feito enquanto ele era presidente da Eucatu entre 2003 e 2004, junto ao Banco da Amazônia. Ele teria aí recebido R$1,5 milhão. O dinheiro seria para a compra de ônibus novos para a empresa e acabou que o senador teria ficado com parte desse dinheiro e comprado, na verdade, uma frota velha para circular na empresa Eucatu. O caso foi julgado inicialmente pela primeira turma aqui do Supremo Tribunal Federal, já que ele é senador e tem foro privilegiado, e em fevereiro do ano passado, a primeira turma decidiu condenar o senador a 4 anos e 6 meses de prisão no regime semiaberto por fraudar aí o sistema financeiro. Ele teria apresentado também notas falsas. E desde fevereiro, então, a defesa tem trazido aqui ao STF recursos questionando aí essa condenação. Já tivemos ao longo do ano passado e deste ano aí decisões tanto monocráticas, ou seja, do ministro, por exemplo, Edson Fachin, que é o relator do caso, como decisão do plenário. O plenário já tinha julgado um processo semelhante, tinha mantido a condenação do senador e hoje, então, voltou aí a manter essa condenação de 4 anos e 6 meses de prisão. Ele está atualmente em prisão domiciliar, ele está permitido trabalhar durante o dia, então ele assiste às sessões plenárias no Senado, mas não pode sair de casa por conta dessa condenação. A defesa aqui principalmente alegava que a pena dele teria que ser diminuída porque ele teria aí já pago o valor que teria sido desviado, então os danos já teriam sido aí, de certa forma, já teriam sido reparados e por isso ele deveria ter essa pena diminuída. Mas então agora vamos acompanhar na reportagem como foi esse julgamento. O advogado de Assir Gurgax pediu hoje que o plenário do Supremo diminuísse a pena de 4 anos e 6 meses imposta ao parlamentar pela primeira turma. Argumentou que houve no caso chamado arrependimento posterior, o que levou Gurgax a devolver o dinheiro desviado. O vetor culpabilidade, quando o eminente relator diz que ele agiu de forma premeditada, por intermédio de pessoa jurídica e que era um empresário experiente, não me parece que esse aspecto seja suficiente para justificar uma culpabilidade tão acentuada, sobretudo se nós levarmos em conta que, o valor desviado era de pouco mais de 7% do valor, as circunstâncias são inerentes ao tipo e o desvio de R$ 1.452.000 foi devidamente reparado. O Procurador-Geral da República disse que parte do pedido do senador deveria ser aceito e a pena reduzida. Opina pela parcial procedência dos pedidos apenas e tão somente para reconhecer a incidência do Instituto do Arrependimento Posterior, com redução da pena em patamar a ser fixado por essa Corte Suprema, tendo em vista que, independentemente do resultado naturalístico, a doutrina e a julgados dessa grande Corte, no sentido de não afastar a incidência do arrependimento posterior disciplinado no artigo 16
nos crimes de natureza formal. Antes dos votos, o ministro Marco Aurélio levantou uma questão regimental. Se o ministro Alexandre de Moraes poderia ser o revisor da ação, porque ele foi o relator do caso na primeira turma. Por maioria, o plenário decidiu manter o revisor, já que o prazo para se questionar isso teria passado. Eu vou depois propor à Comissão de Regimento que especificamente analise a possibilidade, não na ação penal, ministro Lewandowski, mas na rescisória e na revisional criminal, nós abolimos a figura do revisor. Em seguida, o ministro Edson Fachin votou para manter a condenação do senador. Embora se cogite da correção desse juízo valorativo, tenho como certo que tais conclusões não escapam das balizas da ordem normativa. Com efeito, não se articula ocorrência de ilegalidade substancialmente, cingindo-se o inconformismo da defesa ao campo do acerto ou desacerto da racionalidade fundamentada na avaliação do juízo competente, que, como disse, se insere no escopo da individualização judicial da pena. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para conversar com a gente sobre o julgamento de hoje. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Julgamento concluído. Houve divergência, mas, enfim, mantida a condenação, né? Exatamente. Mantida a condenação que a primeira turma já havia aplicado ao senador, apesar da divergência aberta logo depois do intervalo pelo ministro Ricardo Lewandowski. Para o ministro Ricardo Lewandowski, ao contrário da maioria que já havia se formado, ele entendia que era, sim, cabível essa ação de revisão criminal, era possível que isso viesse ao plenário para ser discutido, e propunha o julgamento parcial, o deferimento parcial do pedido para diminuir a pena para 2 anos e 6 meses e para 50 dias multa, determinando que cada dia multa fosse fixado no valor de R$1.000. Logo depois, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Gilmar Mendes, votou no mesmo sentido, entendendo que era cabível a revisão e entendendo que teria havido uma fixação da pena, já que a dosimetria da pena, o quanto de pena era o ponto discutido aqui nessa revisão. Ele disse que, na primeira turma, a condenação teria estabelecido uma pena em patamares desproporcionais ao mínimo que deveria ser aplicado, já que essa condenação de 4 anos e 6 meses teria ficado muito próximo do patamar máximo, já que foram levados em consideração 3 circunstâncias judiciais, a culpabilidade do senador e também as consequências do crime. O ministro Marco Aurélio e o ministro Dias Toffoli também acabaram ficando com essa posição vencida, mas a maioria que se formou foi no sentido de não conhecer dessa ação, dessa revisão criminal. A maioria entendeu que não estavam presentes os requisitos exigidos na lei penal para a propositura dessa ação. E com isso, não adentraram, na verdade, houve uma discussão sobre o mérito da revisão, o ministro Edson Fachin fez um voto bastante aprofundado também, mas entenderam que ela não seria cabível e com isso ficou mantida, então, a condenação da primeira turma do senador Assir Gurgax em 4 anos e 6 meses, cumprimento no regime inicial semiaberto, e essa foi a decisão proferida na sessão plenária desta tarde, já que nós tivemos um julgamento único que tomou toda a parte da sessão plenária. Ao finalzinho, o ministro ainda chamou algumas listas, normalmente alguns processos que acabam repercutindo uma jurisprudência já consolidada da turma, são decisões que são proferidas de forma mais rápida e célere, acabaram vindo à cena também no finalzinho da sessão plenária, mas sem dúvida alguma o grande destaque dessa sessão da quarta-feira, hoje à tarde, foi a decisão nessa revisão criminal do senador Assir Gurgax, confirmando a condenação da primeira turma. Amanhã, quinta-feira, dia de sessão. E amanhã, na sessão plenária, volta aquela questão do julgamento da execução provisória da pena após a condenação em segunda instância, aquelas ações declaratórias de constitucionalidade. É o tema marcado para a sessão plenária de amanhã, para que os ministros que ainda não votaram possam se manifestar e aí, quem sabe, concluir esse julgamento que já é bastante esperado. Certo, Karina. Então, até amanhã. Até amanhã a gente se encontra. A Justiça Federal condena representante da empresa por crime de falso testemunho em ação trabalhista.
A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou o preposto da empresa por considerar que, em julgamento de reclamação trabalhista, ele orientou testemunha a prestar depoimento falso. O Ministério Público Federal alegou no processo que houve má-fé por parte do acusado. O colegiado destacou que a autoria do crime se confirmou por gravação feita pela testemunha. Nela, o réu tenta convencer a pessoa a prestar declarações falsas. A ideia era fraudar documentos e forjar fatos para que a empresa representada por ele não fosse obrigada a pagar pelas ilegalidades cometidas no contrato. A condenação foi fixada em 2 anos e meio de prisão. E a seguir, bancos têm parcelado saldo de cartão de crédito sem autorização do consumidor. A prática é considerada abusiva. Algo que colabore com a pessoa justa, pessoa de bem. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça em João Pessoa, na Paraíba, determinou que a União apresente projeto para funcionamento efetivo do terminal pesqueiro público de Cabedelo. Ao custo de 15 milhões de reais, o terminal pesqueiro de Cabedelo, na Paraíba, foi inaugurado há 4 anos. A construção tem 10 mil metros quadrados e já enfrenta problemas como a falta de iluminação e grande parte dos equipamentos foi furtado. Em 2018, o Ministério Público Federal já tinha feito uma vistoria no terminal pesqueiro e, entre outros problemas, constatou a falta de vigilantes. Depois de uma ação na Justiça, o governo federal contratou uma empresa privada. Dessa vez, o processo foi por causa do abandono estrutural do local. E, novamente, a Justiça atendeu ao pedido e condenou a União. De acordo com a sentença, o governo federal tem um prazo de 1 ano para apresentar e executar as obras que garantam o funcionamento do terminal pesqueiro. A decisão ainda cabe recurso. E atenção, bancos não podem parcelar o saldo do cartão de crédito sem autorização do consumidor. A prática é abusiva. Quando a fatura do cartão de crédito chegou, uma surpresa. Maria não pagou o valor total e o banco parcelou a dívida em 4 vezes, sem o conhecimento dela. Uma cobrança automática. O meu aborrecimento é porque eu tenho esse dinheiro para pagar agora, está tranquilo, e eu não consigo. Eu preciso esperar as parcelas agora. Isso tudo foi sem a minha autorização. E não foi a primeira vez. Em outra fatura, ela passou pelo mesmo problema. E com o parcelamento automático, o valor ficou muito acima do que devia. De acordo com uma resolução do Banco Central de 2017, a instituição financeira pode oferecer ao cliente que não pagou o valor integral da fatura a opção do parcelamento, mas ele não deve ser automático. O cliente precisa ser comunicado e depois decidir se aceita ou não a medida. A Resolução 4549 do Banco Central prevê o financiamento do saldo devedor em condições mais vantajosas para o cliente, mas tudo deve ser feito após acordo. Esta advogada, especialista em direito do consumidor, alerta: parcelamento automático é uma prática abusiva. O banco tem a obrigação de oferecer ao consumidor um parcelamento, não o de parcelar automaticamente, sem o consumidor saber a quantidade de parcelas que ele está pagando, sem ele saber que juros que ele está pagando por aquilo. O cliente que não concordar com a imposição do parcelamento deve primeiro procurar o banco para pedir a retirada da cobrança. Maria já decidiu, vai registrar a reclamação para cancelar o parcelamento que não pediu. Essa semana ainda eu vou entrar em contato com o saque do banco e se a solução não for encontrada, eu com certeza vou entrar em contato com o PROCON. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o hospital não tem que pagar a indenização por morte de paciente durante fase pós-cirúrgica. Não é fácil para uma família perder um parente durante ou após uma cirurgia. Dados da Associação Nacional de Biossegurança revelam que cerca de 100 mil pacientes morrem por ano de infecção hospitalar no Brasil. O presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética explica quando o médico e o hospital podem ser responsabilizados pela morte de um paciente. O erro médico é caracterizado quando houve algum dano ao paciente, um dano corporal, uma lesão, uma sequela ou até o óbito, e o profissional agiu com negligência, imprudência e imperícia. Quando o processo é contra o hospital, pelo Código do Consumidor, há inversão do ônus da prova. Então, o hospital que tem que provar, ou que não houve o dano ou que não houve nexo causal.
No Rio Grande do Sul, uma família entrou na justiça contra um hospital por causa da morte de um parente. Ele passou por uma cirurgia para tratar um tumor no intestino em 2003. Quando estava se recuperando, a equipe de enfermagem precisou fazer a troca do catéter. O paciente sofreu um choque séptico e infecção respiratória e morreu 4 meses depois. Os familiares responsabilizaram o hospital, alegando que houve erro no procedimento. Em primeira instância, o juiz condenou o hospital ao pagamento mensal de R$ 4.200 até a data em que a vítima completaria 70 anos, além de compensação por danos morais de R$ 180 mil. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mudou a sentença por entender que a responsabilidade do hospital dependeria da comprovação de erro, imperícia ou imprudência na atuação de médico a ele vinculado, o que não ocorreu. No STJ, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, manteve a decisão de segunda instância. Ela explicou que o dano decorrente de falha restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital, não pode ser atribuído à instituição hospitalar a obrigação de indenizar a vítima. Nesta semana, tribunais de todo o Brasil estão mobilizados para promover a 14ª Campanha Nacional de Conciliação. O Judiciário Mineiro foi o responsável pela abertura oficial do movimento, que busca uma solução amigável para os conflitos. Promovida pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais federais e de justiça dos estados e do trabalho, a 14ª Semana Nacional da Conciliação tem como objetivo realizar o maior número de acordos judiciais. O presidente do TJMG, desembargador Nelson Messias de Moraes, destacou a atuação do Judiciário Mineiro na solução de conflitos individuais e coletivos da população de Minas Gerais. Fomos o estado, o judiciário que mais conciliou no último ano. E as conciliações, elas deixaram de ser aquelas conciliações isoladas, de casos particularizados, para atender toda a sociedade. A solução dos conflitos é construída entre as partes, evitando que uma disputa se arraste por muito tempo na justiça. O maior benefício dessa ação, tanto para a sociedade quanto para o judiciário, é a promoção de uma cultura de paz. Esta semana, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais agendou mais de 50 mil audiências. Para incentivar ainda mais as conciliações e mediações, o TJMG investiu no aumento dos CEJUSCs, Centros de Solução de Conflitos e Cidadania, passando de 98 em 2016 para 158 em 2019 e ainda vai instalar mais 6 unidades até o fim deste ano, no avanço significativo do percentual de acordos. Começou a princípio a 30 e poucos por cento, depois chegou a 40 e poucos por cento. O ano passado nós ultrapassamos a 50% de acordos realizados. É mais barato para as partes e é mais barato para o Estado. Então, é claro, o Poder Judiciário está sempre lá, bem estruturado, para receber as demandas na hipótese de não haver acordo. Mas, havendo a possibilidade do litígio, da disputa, ter uma solução mais rápida, mais célere, mais amigável, uma solução amigável, é sempre melhor para todo mundo. E a seguir, veja a mobilização dos tribunais no mês nacional do júri. Justiça, eu acho que é você, cumprir uma lei e fazer ela ser vigorada. A Justiça de São Paulo condenou 12 torcedores integrantes da torcida organizada Mancha Verde do Palmeiras e 3 da torcida Pavilhão 9 do Corinthians por briga na Estação Brás do metrô. Segundo a denúncia, em 2016, depois de um jogo entre os dois times, os torcedores se encontraram e passaram a lançar rojões e depredar vagões do metrô. Os palmeirenses foram acusados de vários crimes, entre eles lesão corporal grave, dano qualificado, explosão e incêndio. As mesmas acusações foram feitas contra os torcedores do Corinthians, com exceção do crime de lesão corporal grave.
A pena aos palmeirenses foi de 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de multa, mas determinou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Já os torcedores do Corinthians foram condenados a 1 ano e 4 meses de reclusão, também substituída por restritiva de direitos e pagamento de multa. Os torcedores estão proibidos de frequentar estádios ou a proximidade deles quando houver jogos das respectivas equipes em qualquer cidade do país ou do exterior pelo prazo de 2 anos. Em novembro, o Judiciário faz um esforço concentrado para que tribunais de justiça de todo o país julguem crimes contra a vida, como feminicídios e homicídios. É o mês nacional do júri. Fórum de Taguatinga, no Distrito Federal. A vara do Tribunal do Júri faz, em média, 8 julgamentos por mês. Mas agora, em novembro, a previsão é dobrar esse número. A estimativa é de 82 julgamentos para todo o Distrito Federal. Essa é uma força-tarefa que se estende por todo o país. A prioridade é julgar os casos de feminicídio, homicídio praticado por policial durante o trabalho ou fora dele e também os crimes antigos, com denúncia recebida pelo Tribunal do Júri até 31 de dezembro de 2015. No ano passado, o Mês Nacional do Júri registrou cerca de 3.500 sessões, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Quando se julga rápido, estabelecendo uma justiça em relação a um fato que ainda esteja vivo na mente das pessoas, as pessoas lembram do fato e ligam naturalmente àquela condenação ou àquela absolvição. Enfim, liga à resposta que o Estado deu ao caso. Essa é a vantagem do julgamento num tempo razoável, como determina a Constituição da República. Em decisão liminar, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a tramitação de processos relacionados ao vazamento de petróleo nas praias do Nordeste. O STJ também definiu que a competência sobre eventuais pedidos de urgência é da Primeira Vara Federal de Sergipe, onde foi proposta a primeira ação civil pública sobre o desastre ambiental. A suspensão dos processos vale até a Corte julgar o conflito de competência. Com a decisão do ministro Francisco Falcão, as ações que foram iniciadas pelo Ministério Público Federal na Justiça Federal de Alagoas, Pernambuco e da Bahia, relacionadas às manchas de óleo, deverão ser remetidas à Vara Federal de Sergipe, que poderá rever eventuais decisões liminares proferidas pelos juízos originários. Segundo a União, todas as ações propostas pelo Ministério Público Federal pedem praticamente a mesma coisa: que o governo federal e o IBAMA tomem medidas para conter e recolher o material poluente com foco na proteção de áreas sensíveis. Para evitar decisões judiciais conflitantes, a União pediu a reunião das ações atuais e futuras na Seção Judiciária Federal de Sergipe. As primeiras manchas de óleo apareceram nas praias nordestinas no dia 2 de setembro. Desde então, órgãos do governo vêm realizando diversas ações para amenizar o dano. Depois de uma investigação, a Polícia Federal descobriu o principal suspeito pelo vazamento. Seria um navio grego que passou próximo ao litoral brasileiro carregado de óleo venezuelano. A embarcação foi a única a navegar com petróleo pela região onde a mancha começou a se espalhar. Ao aceitar o pedido da União, o ministro Francisco Falcão afirmou que, neste momento, é elevado o risco de serem praticados atos e medidas divergentes, tanto no âmbito judicial quanto em nível administrativo, gerando efeitos que podem até mesmo impedir a presença da União e do IBAMA em audiências, o que retardaria a adoção de procedimentos preventivos e reativos. A suspensão dos processos vale até o STJ julgar o conflito de competência. O Jornal da Justiça termina aqui. Obrigado pela sua companhia e eu aproveito para deixar um convite para você. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp 61992606116. Uma ótima noite, até amanhã e fique agora com o programa Direitos Sem Fronteiras.